pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Coletivamente. O Coletivamente, que é um programa de podcast vinculado ao projeto de extensão Coletivamente da UCPEL. Estou aqui eu, então, Alexandre, hoje acompanhado do nosso aluno super famoso, o Maicon James. Oi, Maicon. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Maicon, estou aqui no 5º ano de Medicina da Católica e faço parte desse programa, esse projeto lindo que é o Coletivamente. Muito bem, hoje a gente tem, como eu falei no episódio passado, o tema de hoje é Estratégia de Saúde da Família. E a gente tem o carinho de receber um convidado super especial, que é a doutora Paola Notzlin Pires. Seja bem-vinda, Paola. Muito obrigada, meninos. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. É isso aí, pessoal. Então, a doutora Paola, ela é graduada em Medicina pela UFPEL no ano de 2022. Fez residência em Medicina da Família e Comunidade pela UFPEL também, de 2023 a 2025. Está cursando especialização em preceptoria em Medicina de Família e Comunidade pelo Hospital Moinhos de Vento e é docente do Núcleo de Saúde Coletiva da UCPEL desde 2025, atuando hoje como preceptora lá na UBSP Crespo. Então, Estratégia de Saúde da Família, né, que é o tema que nós vamos no podcast de hoje, ele é um programa super especial que a Paola vai estar conversando conosco. Para a gente se situar assim, né? Pelotas tem hoje uma cobertura de em torno de 78% de equipes de estratégia de saúde da família. Em algumas equipes de atenção primária não tem estratégia de saúde da família, então a gente vai estar conversando também um pouquinho sobre isso. E desvendando um pouco, porque embora seja um projeto novo, né? Um programa relativamente novo, estratégia de saúde da família, ele tem aí muitos desafios e potencialidades que a gente vai conversar bastante. Para a gente introduzir, então, e começar essa conversa, eu gostaria de perguntar, doutora, como que foi a sua trajetória até chegar na atenção primária em saúde? Como que foi esse caminho? Então, já durante a graduação, né, eu já tinha uma certa paixão pela área, mas após me graduar, eu trabalhei num posto de estratégia de saúde da família da prefeitura, né, algum tempo, e ali eu tive certeza que era isso que eu queria fazer. E aí daí eu fui atrás da residência, né, me especializar nessa parte de estratégia de saúde da família. Maravilha. E já vendo, né, que te motivou bastante entrar nesse meio aí, como que funciona a sua rotina trabalhando dentro da unidade que trabalha com a estratégia de saúde da família? Como que funciona a sua rotina? Então, a minha rotina é dentro do posto de saúde mesmo, eu trabalho 40 horas dentro do posto, a gente atende as mais diversas demandas, desde demandas agudas no acolhimento, pacientes agendados clínicos, a gente faz pré-natal, puericultura, acompanhamento da criança, né? A gente trabalha com vacinação, com visita domiciliar, com pacientes paliativos e terminais, a gente trabalha, por causa da estratégia, muito em território, né? A gente trabalha com a nossa população, a gente busca conhecer a população que faz parte ali da área da nossa unidade básica de saúde. E a Paola, ela atua na UBS do Crespo, como a gente falou, e ela é uma das 6 unidades de saúde escola da UCPEL, né? O Crespo hoje ele é responsável por cerca de 12 mil a 13 mil pessoas adstritas ali, e é a unidade de saúde que mais atende em Pelotas. Assim, a gente tem esses dados pelo ESUS e vê que o ano passado, de 2024, teve mais de 100 mil atendimentos. Né? E se a gente pensar que a população de Pelotas é 300 mil pessoas, o Crespo atendeu 100 mil. Óbvio que não foi muitos atendimentos são as mesmas pessoas, mas é uma UBS que tem uma demanda muito grande, né? Que vai, como a Paola falou, desde a puericultura, né? Que é o início ali do bebê, até cuidados paliativos e terminalidade. E sendo uma UBS assim tão grande, né? Que tem toda essa demanda, a gente vê a importância, né? De a gente ter um sistema de saúde que funcione, né? E consiga abranger a população desde ali do bebê, do recém-nascido, né? Da barriga da mãe até a população mais idosa, assim, que precisa esses cuidados, né, mais paliativos também, né. Então, doutora Paola, na sua visão, qual que é o principal papel da estratégia de saúde em família dentro do SUS? Então, a estratégia de saúde da família é um modelo que visa qualificar a atenção primária, né? A atenção primária, por si só, ela é a porta de entrada do SUS, mas o modelo de estratégia de saúde da família, ele traz uma equipe meio que
pré-determinada, né? Um modelo básico de uma equipe de estratégia de saúde da família, né? Estaria composto por um médico, de preferência um médico da família, um enfermeiro, de preferência especialista em medicina da família, né? Um técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde, né? Pode contar ou não com um dentista, né? As equipes variam também com outros profissionais de outras áreas que acabam, às vezes, participando, né? Dessa equipe de estratégia de saúde da família. Mas o básico, a ideia básica seria isso, né? Qual é a nossa principal vantagem, né, da estratégia de saúde da família? É a gente conhecer as pessoas que vivem no nosso território, né? A territorialização. Então, uma equipe de estratégia de saúde da família, ela é responsável por um determinado território, uma área geográfica, uma quantidade de quadras, de ruas e aquelas famílias que moram naquela região. Qual que é a vantagem disso? A gente conhece aquelas famílias, sabe quem elas são pelo nome, né? Como que isso é possível a gente conhecer? Como é que o médico conhece? Não é ele quem conhece, né? É uma pessoa muito importante que é o agente comunitário de saúde que faz esse serviço, né? Que faz as visitas domiciliares, o cadastramento, o reconhecimento de potenciais, de pessoas que possam precisar de consultas médicas ou de algum atendimento em saúde, né? Eles são os nossos olhos dentro do território, né? Isso qualifica muito o trabalho médico, né? Porque quando essa pessoa chega para mim, às vezes eu já sei um histórico. Se eu não sei, eu tenho uma pessoa que pode descobrir para mim ou que já sabe, né, para mim. Lá na equipe do PICRESP, agora eu estou há 3 meses, mas eu estava conversando as ACESs, né, minhas agentes comunitárias de saúde, estão lá há 11 anos. Então, uma coisa que eu estou recém descobrindo, entendendo como é que funciona, elas já sabem de trás para frente, como é que funciona aquela família, quais são os problemas, quais são as ruas que tem, né, às vezes alguma família em mais vulnerabilidade, que tem algum problema crônico, a rua que alaga, que tem enchente, a rua que tem valeta, né, que não tem saneamento básico, né, isso nos dá pistas e dicas sobre a doença daquela pessoa, o tipo de adoecimento que aquela pessoa vai ter, né. Então, eu acho que isso qualifica muito o trabalho médico, a gente estar dentro de uma equipe de estratégia de saúde da família. Facilita o nosso trabalho e deixa ele melhor, a gente consegue prestar um serviço melhor para a população, né, fazer um acompanhamento melhor das doenças dela, porque a gente acaba tendo um vínculo maior com essa comunidade. E ótimo que eu acho que a estratégia de saúde da família, o grande diferencial foi que, primeiro que é isso, assim, é a equipe próxima da população, né, das pessoas lá no bairro, lá no território, como a Paula disse. E também, Paula, citou a questão da equipe multiprofissional, né? Porque é isso, não é? Óbvio que a gente tem o papel do médico, mas é toda uma equipe por trás, né? Agente comunitário de saúde, enfermeiro, né? Uma equipe mínima, como tu disseste, com o médico ali. E a própria profissão do agente comunitário de saúde é uma coisa muito nossa, né? Muito brasileira, assim, né? Sim. Isso é do Brasil e outros países copiaram, assim, de alguma forma, ainda estão alguns copiando, mas é o grande diferencial do agente de saúde, né? Sim, com certeza. Eles são os nossos olhos, como eu falei antes, né? A gente não tem como estar no posto atendendo, fazendo consultas e ao mesmo tempo... Claro, a gente sai em visita domiciliar, né? Para conhecer o nosso território também. Mas a gente tem aquela pressão assistencial que a gente tem que atender. E aí eles fazem esse papel muito importante de conexão, de vínculo, de nos contar quem é aquela comunidade, quais são as características, né? E isso muda muito de uma área para outra aqui dentro da própria Pelotas, né? Não, com certeza, né? No próprio uma equipe a gente tem lugares diferentes, ruas diferentes, com culturas diferentes. Então a gente brinca que nunca vai ter uma equipe igual a outra, né? A equipe vai sempre vir com a base do território por trás, as competências culturais daquele lugar ali, né? Então isso é uma coisa também muito peculiar da atenção primária, da estratégia de saúde da família. E para quem não sabe também, né? O agente comunitário de saúde, geralmente ele é uma pessoa que mora ali naquele local, né? Naquela localidade. Então, por isso que tem essa facilidade já de ele estar mais próximo da comunidade, né? De saber mais. Até para nós, alunos, quando a gente está trabalhando ali na UBS, né? Fazendo o nosso internato, assim, é bom a gente estar próximo e conhecer o pessoal. Com certeza. Porque quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, geralmente é eles que nos trazem tudo, né? Sim. Então, facilita muito, né? A gente ter esse contato próximo e ter esse pessoal aí fazendo essa frente aí. Com certeza. Então, e a gente falou bastante dos fatores, dos pontos positivos, né? Como que você acha quais são os desafios de logística e estruturais que a gente tem no dia a dia da estratégia de saúde da família? Falei um pouquinho, a gente tem a pressão assistencial, né? A gente tem sempre acolhimento e a gente é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, do SUS, né, da atenção primária. Então, a gente tem uma alta demanda, principalmente, acho que depois da pandemia, a gente viu essa demanda aumentando consideravelmente, muitas pessoas perderam o plano de saúde e agora usam exclusivamente o SUS, né?
Acho que outra questão é o desenvolvimento imobiliário, né? Assim, é feito condomínios, e as UBS seguem no mesmo tamanho que foram construídas há décadas atrás, às vezes com o mesmo número de equipes, o mesmo número de agentes de saúde, e a população tem aumentado. Então, a gente tem uma população grande, né? E é por isso que é tão difícil chegar nessa cobertura de 100%, né? Que é o sonho. Ter a cidade 100% de estratégia de saúde da família, né? Mas falta pessoal, falta recursos humanos, falta gente de saúde, às vezes, falta médico nas unidades para a gente poder fazer um bom serviço, né? Então, acho que o desafio hoje é trabalhar com uma área grande, aumentado o número de pessoas, com uma equipe semelhante, assim, ao que era, né? Então, acaba que, às vezes, a gente de saúde ali, que deveria ter 2.000, 3.500 pessoas ali no cadastro, acaba tendo que aumentar, porque chega mais ruas, né, para ele acompanhar, chega uma população maior, ou tem uma área que fica descoberta sem o agente de saúde, e acaba que a gente não tem tanto contato, aí são famílias que a gente tem, às vezes, mais dificuldade de ter acesso, de prestar um atendimento de uma qualidade tão boa quanto a gente gostaria. Acho que esses, assim, no dia a dia, esses são os principais, assim, que eu pensei. E Pelotas tem algumas peculiaridades, assim, né? Uma delas é que, se a gente for pensar a população de Pelotas do último censo para o de agora, ela não aumentou, ela até diminuiu um pouco, né? O número de população. Mas o crescimento da cidade é notório, assim. Ele cresceu de forma desorganizada, como a Paula disse, com vários condomínios, e isso sobrecarregou o sistema, né? E um outro dado importante, porque as UBS não cresceram, né? As UBS não acompanharam os condomínios para onde eles estão indo, né? E o outro dado importante é que cerca de 83%, 84% da população de Pelotas hoje é SUS dependente, né? Então, esse é um dado importante, assim, quando a gente fala em demanda, em procura por assistência, que a gente precisa pensar, né? Porque a gente trabalha muito na estratégia com vulnerabilidade social, né? E até queria ver, assim, como que a equipe está preparada para lidar com essas vulnerabilidades, tu acha, Paula? É difícil, né? É sempre muito difícil. A gente tenta identificar, né, as áreas que têm uma maior vulnerabilidade, e elas não são difíceis de identificar, porque normalmente é a população que mais frequenta a UBS, que mais precisa e demanda da UBS, né? E a gente tenta fazer ações voltadas para aquilo que a gente vê que está tendo mais necessidade, de acordo com a característica da população, né? A gente tem equipe lá no nosso posto que tem muita gestante, tem um grupo de gestante no posto para trabalhar isso. É uma vulnerabilidade, é uma coisa que a gente precisa qualificar, uma área que a gente tem que promover saúde. A saúde mental também é um problema. A gente está fazendo um grupo de saúde mental, né? Lá na unidade está sendo desenvolvido. Agora, a gente vê que tem muitos idosos solitários. Tem se pensado em um grupo de convivência. Não saiu ainda do papel, mas a gente pensa em ações, assim, atitudes que possam vir a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Trazê-las para dentro da unidade para a gente conseguir prestar um auxílio melhor para elas, né? Não, e isso é interessante porque tratar a vulnerabilidade social não tem a ver muitas vezes só com questões financeiras, né, propriamente ditas, né, ou questões de recursos, enfim, mas é isso, são grupos, né, atendimento voltado a uma população específica que demanda mais, que tem uma característica principal, assim, de necessitar de recursos principalmente humanos, né, de atendimento e atenção. Então, acho que é isso, a atenção primária também, a estratégia tem esse olhar, né, voltada, como tu falaste, do território, e o território que vai nos dizer em que ações a gente vai focar mais. Acho que é perfeito. Não, acho que e são os casos mais difíceis para mim, entendeu? Normalmente não é uma complexidade clínica grande, porque, né, a estratégia não lida assim com... Tem pacientes complexos, assim, né, que a gente lida com a nossa baixa tecnologia, mas normalmente o que pega são esses vulneráveis, que a gente tem, assim, os recursos... Não são recursos financeiros que vão fazer a diferença, são recursos, às vezes, humanos, de alocação de projetos e de trazer esse pessoal junto da gente. É alguma coisa que já foge da nossa alçada, né? Então, a gente consegue tentar auxiliar, tentar chamar, né? Fazer talvez uma consulta ali com um assistente social, né? Tipo, para conseguir ver a vulnerabilidade dessa pessoa, né? Sim. Eu discordo de ti, eu acho que não foge da nossa alçada. Do médico de família, essa é a nossa alçada, justamente. É com isso que a gente trabalha. E por isso é difícil de entender a medicina de família, porque a gente não lida só com doença, não é só com prescrição. A gente lida com pessoas inteiras dentro do contexto da comunidade dela e das dificuldades que ela tem, das vulnerabilidades.
E por isso que vai entrando, né, um tamanho muito grande, mas isso faz parte do nosso trabalho. Por isso que um dos principais trabalhos do médico de família é a coordenação do cuidado, que é isso, eu vou encaminhar, não sou eu que vou resolver com uma prescrição médica, mas quem que vai? E aí eu tenho que ser capaz de encaminhar essa pessoa para um lugar adequado, ou conversar com a escola e ver se a escola vai me ajudar. Quem vai ser a potencialidade do nosso território que vai nos auxiliar? É uma igreja que tem um grupo? É um familiar que vai vir no posto e vai me auxiliar, esse idoso, a tomar um remédio que não está conseguindo? Sim. Isso faz parte do trabalho do médico de família e está dentro da estratégia e está dentro da atenção primária. Já está aí uma coisa que eu aprendi já hoje. Certo. E qual que é o tipo de mudança que você vê na saúde da população que é acompanhada ao longo desse tempo? Tipo, a gente consegue ver uma diferença na população que passa por esse sistema da estratégia de saúde da família? Acredito que sim, né? A gente consegue conhecer o paciente e acompanhar as doenças dele. Então, não é um paciente que veio, eu prescrevi uma coisa e não sei mais o que aconteceu com ele. Ele volta para mim. Ele volta semana que vem. Ele volta amanhã, se precisar, com controle de pressão, com controle do açúcar para eu ver. Então, tu consegue fazer ele tem um acesso muito mais fácil ao médico. Eu consigo fazer esse acompanhamento ao longo do tempo muito melhor, né? Eu consigo acompanhar as crianças e ver crescer. Eu consigo fazer um pré-natal e ver a criança. E quem está mais tempo que eu, minha enfermeira antiga dizia que as crianças que ela fez o pré-natal estão sendo mães hoje. Assim, ela já está 15, 20 anos trabalhando com estratégia de saúde da família, né? Então, ela acompanhou o ciclo da vida daquela pessoa. E ela tem muita facilidade com essas pessoas, porque ela conhece há muito tempo, então ela é capaz de identificar com mais rapidez e facilidade um problema que aquela pessoa está tendo, do que uma pessoa que chegou hoje e vê num atendimento único, vê aquela pessoa, vai ter de resolver, porque ela é especialista naquela família, naquela comunidade, né? Sim. E isso, os estudos mostram, assim, né, que a gente consegue ter mais efetividade no cuidado em saúde quanto maior a longitudinalidade dessa equipe, né? Então, isso, tu disse, eu vi a criança pequenininha, agora a criança pequenininha já é mãe. Sim. Então, a nossa demanda de saúde daquela população acaba sendo mais facilmente absorvida por essa equipe, né, que está lá há muito tempo e já conhece aquelas características. Sim. E por que a gente não consegue manter essas equipes firmes ali por muito tempo, Paulo? O que acontece que a gente tem equipes hoje que... Tem casos, óbvio, né, de profissionais que estão há muito tempo, assim, mas parece que atualmente isso não está sendo tão fácil de manter. Acho que com certeza. Acho que tem, assim, passa por um processo de não valorização, assim, do profissional, né? Vou falar da parte do médico aqui primeiro, né? Os médicos entram e na primeira oportunidade que tem melhor saem, porque a gente não tem um plano de carreira, né? Muitas vezes não se busca um profissional qualificado, né? Que o médico de família, ele é um médico que é qualificado para estar num posto de estratégia de saúde da família, né? Aí, às vezes não é pago o salário adequado, não é feito um plano de carreira adequado, não é oferecido os benefícios, né? Adequados. E aí a gente não mantém, né? E também a falta de recursos humanos, esse remanejamento, assim, como a gente não tem pessoas o suficiente trabalhando, né? Então tem que tirar a enfermeira de um posto e passar para outro. E aí uma equipe que deveria ter 3 enfermeiras está com 2, e vamos se virando, e vamos fazendo o que a gente pode com o que tem, né? Mas a gente não consegue prestar o serviço de qualidade que a gente gostaria, né? E fica longe do nosso ideal, né? Sim. Essa fragilidade de vínculo, né, que principalmente em serviço público, assim, né, que a gente tem os concursos que hoje são raridade, assim, né, no nosso meio a gente vê que o concurso deixou de ser atrativo para o médico, né, o serviço público não andou junto com a remuneração médica, com o plano de carreira, dos outros profissionais a mesma coisa, então é difícil que alguns profissionais enxergam o concurso público não mais como o serviço ideal, e sim como um complementar, assim, então aquele interesse no serviço público também a gente não tem. E aí, bom, a fragilidade de vínculo é isso, a quebra da longitudinalidade total, né? Então a gente tem equipe de enfermagem que trabalha vários serviços, né? Vários locais diferentes, hospital, atenção primária, enfim. E também isso vai fragilizando de alguma forma. E acho que tocou num ponto importante que é também a formação, né? Eu acho que quando tu tem um serviço que não valoriza o profissional depois de formado, o impacto disso vai na formação, porque daqui a pouco é menos atratível fazer uma especialidade que eu sei que ela não é reconhecida ou que não tem um plano de carreira, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família vinha fazendo um movimento, assim, de acionar editais públicos de prefeituras, né, que é quando abriam, exigindo, né, para exigir um cargo mínimo médico de família ali, para preencher aquelas vagas, né, porque quando a especialidade não existia, é uma coisa, não existia, tudo bem, né, mas agora que ela existe, a gente tem que tentar colocar esse profissional pela qualificação dele, pela experiência dele,
né, nesse cargo, nessa atuação. Uns quantos concursos públicos ali pra cima, tipo, não falando só aqui, né, no Rio Grande do Sul, mas uns quantos concursos que a gente viu aí que, tipo assim, a remuneração do médico sem especialidade era a mesma para um médico com especialidade, né? Então, assim, não tem a diferença, né? Não tem aquele incentivo. E já que a gente entrou, né, nesse eixo, Paula, você acha que a formação médica, ela tem preparado bem os profissionais, os futuros profissionais para atuar na atenção primária? Eu acho que a faculdade te dá uma boa base de conhecimento médico para atuar na atenção primária, tá? Então, assim, o que vai chegar para ti, ele sabe fazer um pré-natal, uma puericultura, tratar uma amidalite, né? Mas eu acho que a experiência daquilo que a gente falou um pouquinho antes ali de gestão do cuidado, de coordenação, de entender o que é trabalhar em equipe, de conhecer sua equipe, de conhecer sua área, né, ir pra rua e tudo mais, tu só tem essa dimensão quando tu trabalha. Então, acho que assim, tu não sai pronto da faculdade com isso. É uma coisa que tu só aprende a fazer fazendo. Tu tem que ir lá e conhecer, né? E cada equipe vai te proporcionar uma experiência diferente, porque a estratégia é isso, tu é especialista naquela área. Eu passei em três áreas de Pelotas, todas na zona urbana, e cada uma tem uma característica muito diferente uma da outra, né? Sim. A gente comentou no início também da equipe mínima, né, Paula? Que, bom, é o médico, que nem se exige que seja médico de família, mas o ideal é que seja, o enfermeiro, o técnico auxiliar de enfermagem e o agente comunitário. E aí até pensando em formação, assim, né, e no que a gente tem de experiência, há necessidade de se ampliar essa equipe mínima? Como que a gente lida com isso no dia a dia, né? Pensando no quanto mais multiprofissional, talvez maior resolutividade. Não, com certeza, né? Quanto mais gente vier agregar, melhor, né? O nosso UBS está dentro da universidade, então a gente é privilegiado. A gente tem lá as equipes multi, né, que trabalham com outros profissionais com quem a gente pode contar com consultorias, né? Mas para quem está fora, assim, das universidades que tem esse apoio externo, é muito difícil, né? Tu não contar ali com a consultoria diária. E eu diria que até ampliação, talvez, da quantidade de médicos e enfermeiros mesmo, porque essa equipe mínima foi pensada por uma demanda daquela época. A nossa demanda mudou. Hoje em dia, em questão talvez tivesse uma equipe talvez de demanda espontânea na unidade. Eu sei que algumas equipes de Porto Alegre estão funcionando assim. Tem equipes que trabalham só com demanda espontânea e outras que trabalham com a estratégia mesmo, consultas agendadas, porque é difícil fazer esse balanço, né, no nosso dia a dia. Exato, e tudo isso tem que ser pensado, porque de uma forma programada, assim, porque também a nossa estrutura física não comporta, talvez, hoje, mais pessoas ali trabalhando, né? Então, e aí a gente tem hoje equipes que, como tu falou, na população adstrita, né? Na população mínima ali, equipes que o ideal seria ter 3.500 habitantes. A gente sabe que esse seria o ideal é 2.500 mesmo, mas a gente trabalha até 3.500, mas não é a realidade. A maioria das equipes grandes de Pelotas tem 4, 5 mil habitantes para cada equipe. E aí o mesmo profissional de saúde, né? Médico, enfermeiro, enfim. Uma coisa é cuidar de 2.500 pessoas. Outra coisa bem diferente é cuidar de 5.000. E isso perde a qualidade desse cuidado. Com certeza. Então, acho que isso também é um desafio, assim, pensando em estrutura física e em número de equipes, né? E falta de equipe profissional, multiprofissional. A gente tem para Pelotas uma previsão de algumas EMULTs, né? Que é as equipes multiprofissionais de áreas que não estão na equipe mínima, né? Mas as próprias EMULTs têm dificuldade. Por exemplo, Pelotas credenciou em janeiro as equipes, nós estamos em julho e não foi liberado ainda. Então, não tem uma previsibilidade ainda. E se pensar nos principais problemas de saúde hoje, né? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, né? As doenças crônicas, a população está envelhecendo cada vez mais, mas as doenças crônicas junto com elas. Então, talvez nutricionista, educador físico, são hoje temas que a gente tem que trabalhar. E saúde mental, talvez, eu acho que são esses o combo ali, né? Sim. E já pensando nesse tipo da população, nesse alvo ali da nossa população, você acredita que as pessoas conseguem, elas participam mais das ações coletivas que a gente faz na UBS, tendo a estratégia de saúde da família ali? Eu acredito que sim, mas tem que ser o grupo certo para a UBS certa, tá? Então, eu vim de uma UBS onde a gente queria fazer um grupo de gestantes e não saiu um grupo de gestantes antes. Agora, onde eu tô, tem grupo de gestantes, funciona super bem. Depende da característica da população. Tem população que, às vezes, é mais jovem, não está tão envolvida com grupos, né? Por exemplo, assim, né? Com participação de atividades. O Picrespo tem uma história, assim, forte de grupos, de fazer hiperdia, né? Então,
tenho visto que ali funciona. Eu acho que funciona bem. A população tende a participar, assim, dessas atividades. Mas são atividades que têm que ser sempre, assim, reavaliadas e reestruturadas. Porque, às vezes, uma coisa não está mais funcionando, então não vai ser mais assim, tem que funcionar de outra maneira e vai surgir, daqui a pouco, um outro grupo. Porque a necessidade da população muda. A população muda por causa disso, porque construíram um prédio. Porque a população envelheceu, ela tem outro tipo de problema agora, né? Mas quando tu encontra, assim, dentro da tua área uma deficiência e propõe uma atividade, eu acho que as pessoas vêm a participar, porque como tem um agente comunitário, eles conhecem as pessoas que estão ali há mais tempo, né, na unidade, eles acabam tendo esse vínculo bom, essa troca dentro da unidade de saúde. Sim. E ainda dentro desse contexto, como que a gente ali, vocês que trabalham na estratégia de saúde da família, lidam com as questões de violência, vulnerabilidade social, saúde mental no território? Você já falou um pouco, né, dos grupos que a gente tenta impor, dependendo do tipo da UBS que a gente tem, da população, né? Mas como que funciona isso? É difícil, a gente tenta identificar essas áreas de vulnerabilidade, né, essas áreas de violência e ver como a gente pode auxiliar. Falar um pouquinho mais sobre saúde mental, que tem sido o nosso grande, acho que, pé de Aquiles. Assim, a gente não tem, né, tem muita gente com problemas de saúde mental, né? E a gente tenta fazer esse manejo já inicial dentro da UBS, com medicação. Nossa UBS tem psicóloga, por exemplo, mas eu sei que isso não é a realidade da maioria, né? A gente tem uma dificuldade de encaminhamento dentro do próprio sistema da cidade, assim, né? De referenciar o paciente. Existe o ambulatório de saúde mental, existem os CAPs, mas tem um grande grupo de pessoas que têm um sofrimento mental que eles não se encaixam, assim, em nenhum lugar ao certo de tratamento. Então, são pessoas que ficam perambulando e ficam com a gente na UBS, assim, né? Que a gente acaba fazendo esse manejo dessas pessoas. É uma área que necessita de bastante, na minha opinião, bastante apoio. Assim, a gente precisaria melhorar bastante a parte de saúde mental dentro da nossa cidade, assim. Sim. Sem dúvida, né? Acho que é isso. Tu falou, né, que a característica da população mudou muito, né? Nós conversava semana passada no episódio que a gente já disponibilizou com o Thales e com a Cândida e falava que a população mudou muito, a forma de comunicar com a população mudou, né? E a gente está num podcast, então quer dizer, a gente precisa se comunicar de formas diferentes, de forma mais assertiva, e o grupo tem muito isso, né? Então, assim, o Thales até disse que se eu for fazer um grupo, como eu fazia 20 anos atrás, vai ser diferente, né? Talvez eu não consiga ser tão assertivo assim. E a saúde mental tem muito isso, e Pelotas tem, o Rio Grande do Sul como um todo, assim, uma característica muito vanguarda na saúde mental, mas que parou no tempo, assim, né? Então a gente criou lá o segundo CAPS do Brasil, daqui do Rio Grande do Sul, aqui de São Lourenço, Pelotas vem logo em seguida. Se tu parar pra pensar pela população, Pelotas tem muitos CAPS, né? Uma saúde mental bem estruturalmente forte, mas a gente sabe que falta muitas questões de mão de obra, enfim, de coordenação do cuidado. E era isso que eu queria te perguntar, assim, e aí, falando um pouquinho de saúde mental, por que é tão difícil coordenar o cuidado em saúde mental na estratégia de saúde da família? Primeiro, porque a gente não tem essa rede, assim, né? Eu acho que a atenção primária à saúde, né? A estratégia, o posto de saúde, ele tá sobrecarregado com uma demanda de saúde mental grande, tá? Então, saúde mental não é só o paciente depressivo, é o paciente que está em acolhimento, que está em crise, que tem crise de pânico, né? Agora a gente teve enchente, a gente teve coisa que disparou muitas outras doenças, a gente teve pós-pandemia também, né? A gente tem uma demanda muito grande e a gente tem que fazer consultas frequentes com esse paciente, né? A gente tem que inserir ele em outros serviços para ele se acompanhar, serviços de psicologia, às vezes uma terapia ocupacional. Esse paciente precisa de outras coisas que não são só o remédio, né? E aí entra um pouco da nossa limitação do que a gente consegue fazer dentro do posto de saúde sendo médico, né? Acho que é isso, assim, que a gente fica com uma demanda enorme, né? Grande. E complexa, né? E daqui a pouco isso até tem que ser discutido em tempo de formação, assim. A gente tem hoje muitos diagnósticos de autismo e transtornos, né, atípicos diversos. Tem essa questão de dificuldade de acesso, acho que também na coordenação do cuidado a serviços especializados em saúde mental, né? E eu acho que uma coisa importante também é o prontuário, né? São vários prontuários diferentes, né? Uma característica não é só nossa, isso é do Brasil, assim. A importância de ter um prontuário único, né? Sim. E eu acho que isso é uma fortaleza da estratégia de ter o prontuário eletrônico do cidadão que facilita essa coordenação do cuidado. Não sei o que tu acha.
Não, com certeza. O nosso CAPS lá tem feito algumas evoluções já no ESUS. Isso nos facilita muito, porque às vezes o paciente não consegue transmitir, né, pra gente o que foi feito lá em outra unidade, lá no CAPS, o que foi feito, o que foi prescrito, né? E a gente tendo acesso a esse prontuário, sendo unificado, facilita até de eu decidir um momento que eu preciso mandar ele para o especialista. Não, agora ele pode ficar aqui comigo, eu consigo manejar, renovar a receita, ficar com ele, né, com esse paciente por um tempo. E até no que o Michael perguntou, assim, né, da questão da violência, porque aí tu aborda o paciente, é um paciente só, né? Tu não precisa ficar abordando ele várias vezes, vários profissionais, vários serviços no mesmo problema. Sim. Então, tu consegue, inclusive, diminuir a exposição do paciente a perguntas que daqui a pouco não, né, trazem algum sofrimento para essa pessoa. Essa é uma grande queixa, às vezes, dos pacientes. Por que tu não volta no CAPS? Por que tu não foi lá de novo? Porque cada vez, às vezes, lá é um profissional também diferente, eles também têm as mesmas dificuldades da gente de recursos humanos, e eu tenho que contar minha história toda, que é uma história, às vezes, ruim, de novo, revivenciar tudo isso, e eu não quero mais ir lá, né? Então, acaba que ele fica na UBS porque ele tem o vínculo com a UBS, né? E a gente faz o que a gente pode dentro do nosso melhor, né? Mas a gente tem essa dificuldade, porque às vezes a gente precisa, né? Talvez um matriciamento, assim, né, mais forte, que a gente pudesse discutir casos, né? Fosse interessante. Porque isso também, né? Tem toda uma questão que, bom, eu tô no posto de saúde, na UBS, e não tem psiquiatra. Não tem. Tem médico de família que consegue fazer diagnósticos diversos, né, da doença psíquica, consegue iniciar tratamento, tratar. Mas, bom, assim como tudo na medicina, há situações que tu precisa discutir com um colega, que tu precisa encaminhar esse paciente para um parecer de um colega, né, para qualificar o cuidado do usuário. Sim. Mas o que não significa que a gente também, na atenção primária, na estratégia de saúde da família, não está preparado para receber essas pessoas. Sim. Mas que é uma rede, né? Então, a gente falava de saúde coletiva, né, que é o tema do nosso podcast, e ele trabalha em rede. Sim. E eu acho engraçado isso que você falou do paciente que às vezes tem que ficar repetindo, né, as coisas. Essa semana mesmo eu atendi um paciente que era justamente um paciente psiquiátrico, estava lidando com algumas questões difíceis no trabalho, né, com a família. E quando eu cheguei na consulta para conversar com esse paciente e eu dei assim uma lida no prontuário dele, eu já sabia mais ou menos a situação que ele estava, né? Então, quando eu cheguei para falar com ele, eu já estava perguntando do problema que ele estava questionando na última consulta, que ele estava lidando na última consulta. Então, isso foi uma coisa que ele trouxe para mim. Tu já sabe o que está acontecendo, né? E aí, isso é uma coisa que é boa, que faz a população ficar animada, né, com o atendimento, faz eles quererem voltar, né? Fortalece o vínculo, né? E faz com que ele acredite naquilo que tu tá falando para ele, e faça aquilo que foi pactuado em consulta, né? Se ele, tu não sabe nada sobre ele tá sempre lá, por que ele vai tomar o remédio que tu deu para ele? Ele vai ficar desconfiado. Daí ele vai ler o quê? Vai ver um vídeo no YouTube, no TikTok, vai fazer alguma coisa que qualquer influencer falou e não vai seguir a recomendação médica, né? Sim. E, Paula, tu tens alguma experiência que foi marcante, assim, na estratégia de saúde da família para poder compartilhar? Assim, uma vivência que tu teve que te marcou, sabe? Assim, eu tenho certeza que deve ter inúmeras, né? Mas uma que te deixou um pouco mais pensativa, reflexiva sobre tudo isso. Acho que as experiências que envolvem as crianças são as que sempre marcam mais, assim. Quando a gente encontra eu tive um paciente que vivia nas ruas com a mãe, assim, 1 mês de idade, grande vulnerabilidade social. A gente interviu, né, essa criança foi parar com outro familiar, estava com baixo peso, e aí a gente conseguiu fazer um acompanhamento de perto, ver aquele bebê ganhando peso, recuperando as bochechinhas, enchendo as coxinhas, né, a gente fala, ficando gordinho e sendo bem cuidado, né, acho que faz a diferença, assim. Eu gosto de medicina de família por isso, porque a gente faz prevenção e a gente faz acompanhamento. Acho que eu não conseguiria trabalhar num lugar que eu não visse o paciente depois, que eu tratasse uma coisa e não soubesse o que aconteceu depois, né? E eu acho que sempre as crianças, a gente tem um impacto muito grande, já desde o pré-natal, quando tu age ali em alguma coisa simples, uma intervenção simples ali que tu faz, isso tem um resultado muito grande para a saúde daquela criança. Acho que essas são sempre as coisas que mais me impactam, assim. Que bonito, né? A medicina de família é linda, né? Mas eu sou muito suspeita, né? E é bom a gente ver, tipo, a gente trabalhando assim e ver como que a gente consegue ver o paciente depois em um momento completamente diferente, né? Eu tive uma experiência assim também lá no PICRESP. No 3º ano a gente faz atendimento já, né? De pré-natal e puericultura. E eu tava acompanhando, né? Acompanhei uma guria por, eu acho que 2 meses, 3 meses no pré-natal dela. E eu não cheguei a ver o nascimento do casal. Era 2 meninos gêmeos, não cheguei a ver o acompanhamento, assim, como que ficou.
E esses tempos agora, no ano passado, já tinha 2 anos quase 2 anos, eu tava no hospital e eu vi ela com o gurizinho, tipo, passando ali no hospital pra fazer uma consulta, assim, geral, sabe? E aí foi bem legal, porque eu não consegui imaginar que já tinha passado 2 anos, os menininhos tava tudo andando já, brincando, assim. É bom a gente ver isso, né? E um pré-natal que era difícil na época, né? Mas hoje em dia ver tudo muito brilhante, assim, é bonito. É bom de ver isso. O vínculo que a gente tem com o usuário na estratégia é o nosso diferencial, assim, né? Tu tem equipe que da família realmente, né? As famílias é o meu médico, é a minha enfermeira, isso é uma coisa muito próxima, né? Coletivamente, ele é um podcast que ele tem um dos únicos do país, assim, destinado a falar só sobre saúde coletiva, né? E a gente tem uma pretensão, Paulo, de falar com o usuário do SUS, né? E usuário do sistema de saúde, profissionais de saúde, acadêmicos, diversos cursos, e também com gestores. E aí eu queria te ouvir um pouco assim, cheguei numa cidade, vamos criar uma cidade, né? Como que a gente convence esse gestor a investir em estratégia de saúde da família? Pois então. Não é difícil convencer, porque quando tu mostra as pesquisas e os números, faz todo sentido investir dinheiro em estratégia de saúde da família, né? Porque a gente está falando de prevenção. Então, quando tu põe dinheiro na estratégia, a gente consegue garantir um atendimento de qualidade para aquele paciente, a gente vai impedir que esse paciente tenha desfechos ruins das suas doenças, né? Então, eu não vou precisar pagar CTI para um paciente que infartou. Quanto custa a diária de uma CTI, né? Eu vou precisar pagar um médico de família para cuidar desse paciente hipertenso, para prescrever uma simvastatina para ele, né? Uma estatina para ele, né? Não cuidar dessa dislipidemia. Então, faz todo sentido, porque a gente faz uma medicina preventiva. E os estudos mostram que, financeiramente, não vou saber citar nenhum aqui agora de cabeça, mas que financeiramente compensa fazer esse investimento dentro da estratégia de saúde da família. Porque depois, para pagar as consequências, é muito mais caro. Para pagar a reabilitação de um paciente que teve um AVC, pagar fisioterapeuta, né? Perder um trabalhador na força de serviço do país. Isso é muito mais custoso do que tu investir, né? Um valor muito menor que tu investe em estratégia de saúde dentro da estratégia, né? Para ter um resultado positivo, para evitar diversas consequências de doenças crônicas, para fazer vacinação, para ampliar, né? Vacinação, Pelotas está com uma taxa de vacinação ainda bem abaixo do esperado. A gente vê a síndrome respiratória aí aumentando, né? Então, a gente tem que investir em estratégia, faz todo sentido. Eu poderia conversar com esse gestor, se tu for montar uma cidade, tu me chama, que eu trago os estudos bem certinho e a gente conversa com ele. Não, porque tem um exemplo que a gente usa muito em aula, assim, né? Quem trabalha com isso, que é da mortalidade infantil, né? Então, o Brasil tinha uma mortalidade infantil em torno de variava entre 12 a 18, que era um horror, né? Nascidos, mortes, né? Infantil a cada 1.000 nascidos vivos. E com a estratégia de saúde da família, isso baixa para 6, 5, né? Então, é um impacto enorme, assim, que foi com esse grande impacto que a gente mostrou, que a estratégia ganhou força, assim. Então, é um exemplo de aula, assim, mas tem vários outros, como tu falou, né? Então, a questão da coordenação do cuidado, né? Da pessoa conhecer o doente e saber que ele investir, o quanto investir e o que investir naquela pessoa, né? Então, é aquela equipe que tem mais propriedade, né? Então, tem serviços, tem sistema de saúde do mundo, a gente vai ter um episódio para falar sobre isso, mas tem por exemplo, Portugal, ninguém consulta com um cardiologista sem passar pelo médico de família, né? Tem alguns planos de saúde que já estão de olho nisso, né? Sim. Então, acho que esse gestor também pode conversar com alguns planos, assim, né? Hoje, Unimed, por exemplo, tem várias especialidades que tu precisa passar primeiro pelo médico de família, né? Que é a pessoa que vai organizar o cuidado, né? Acho que é um pouco disso, a gente ter uma equipe que faça isso. Mas eu acho que precisamos de mais gestores sensibilizados, né? Precisamos de mais gestores médicos de família. Também, sem dúvida, também. Tá bem, e pensando nessa questão do futuro, né? Que melhorias que você gostaria de ver na atenção primária nos próximos anos, assim, num cenário mais próximo, não tão longínquo? Que melhorias. Eu queria mais dinheiro, mais investimento, tá? Porque abaixo de tudo, a gente não pode sonhar em ter mais gente, em ter mais espaço, em ter mais nada, se a gente não tiver um financiamento melhor, mais previsível, né? Proporcional àquilo que a gente quer fazer. Eu gostaria também de uma atenção em saúde mental melhor. Acho que a gente tem que fortalecer, assim, essas redes de cuidado. O Alexandre falou, a gente trabalha em rede, a gente é coordenador do cuidado. A gente não está mandando o paciente embora para o CAPS para ele nunca mais voltar. A gente está mandando lá para ele consultar e ele vai voltar para
pra gente, né? Queria ver mais médicos de família trabalhando na estratégia de saúde da família. Queria ver mais gente querendo fazer medicina de família e comunidade de verdade, por gostar, né? Muita gente faz medicina de família e comunidade, mas não segue na área, pelos motivos que a gente já conversou, às vezes, aqui antes, né? Mas é uma área que, como o Alexandre disse, vem expandindo muito, com muito potencial, que as pessoas dentro da medicina têm conhecido mais. Acho que o público ainda não, a gente ainda não tá, não estamos ainda lá. Assim, se perguntar pra minha mãe o que eu faço, minha mãe não vai saber dizer pra vocês bem ao certo. O público geral não sabe, né? É o médico do postinho. Mas o que a gente faz de verdade? Qual é a nossa diferença para um clínico geral? Né? Acho que a gente tem que disseminar um pouco mais a medicina de família e comunidade por aí. E acho que o Coletivamente vem fazendo isso brilhantemente. Vocês estão de parabéns. Acho que a ideia da gente falar sobre saúde coletiva, né, e trazer a gente aqui para conversar é brilhante num novo espaço, porque é isso, a gente tem que alcançar novos espaços. Sim, e é bom pensar nisso, né? Tipo, eu vim de uma cidade do interior de Minas. E lá, tipo assim, se você fala de estratégia de saúde da família, ninguém nem sabe o que é isso. O pessoal nem sabe direito o que faz o médico do postinho, sabe? Sim. Então, o pessoal só vai no postinho lá para vacinar. Ninguém nem sabe direito que tem tanta coisa assim, né? E quando a gente vem aqui, vivencia a graduação aqui, como eu tô fazendo, assim, a gente cria uma imagem muito linda do que é a atenção primária, né? De como que a gente tem força e de como que a gente pode prevenir tanta coisa, né? E isso para os alunos é ótimo, porque mesmo que vocês não queiram fazer medicina de família, tudo bem, a gente precisa de outras especialidades, todas e muitas que existem, que vocês entendam e lembrem da gente que eu, Alexandre, a gente ainda segue no postinho, e que a gente precisa que vocês lembrem disso, lembrem como é que é, lembrem das nossas dificuldades, né? E sejam amigos. É verdade, né? E cuidem do sistema de referência e contra-referência que eu digo pra eles, né? É isso aí. Escrevam as autas bem bonitas pra gente, né? Mandem cartinha pra gente, a gente adora uma explicação, uma cartinha, um bilhete. Tudo isso nos ajuda muito a entender, porque a gente entende o paciente. Quando ele interna e tem uma alta mal escrita, a gente não sabe o que aconteceu no hospital, o que foi feito, o que é pra tomar, a família não sabe. A gente tem muita essa dificuldade, né, com o paciente. Tipo as alta, por exemplo, aqui em Pelotas. Muito. Pra gente se encaminhando pro fim, assim, né? Mas eu acho que, Paula, eu queria te ouvir, assim, uma frase meio final, assim, né? Pra gente encerrar. Por que acreditar na estratégia de saúde da família? Ou o que é tão bonito na estratégia que faz a gente acreditar nela? A estratégia funciona, né, gente? A estratégia de saúde da família, ela faz a gente ter um contato com os pacientes, assim, tô me repetindo tudo que a gente já falou aqui hoje, mas ela faz a gente ter um contato bom com os pacientes, desenvolver vínculo. A gente tem vínculo, a gente tem carinho pelos pacientes, a gente quer que eles melhorem, a gente tá buscando isso junto, acho que a gente se expõe muito dentro da estratégia. O médico, a gente tá lá com eles, né? O que a gente tá fazendo é pra eles, é pra conhecer eles, a gente tá indo na casa deles, a gente conhece a família inteira, né? Eu acho que isso é o bonito da estratégia, conhecer eles e eles nos conhecer, porque com o tempo eles acabam conhecendo a gente também, né? Não na mesma proporção, mas acabam criando esse vínculo, esse carinho junto com a gente, que é muito bacana. Legal, acho que é isso, né? Então a gente, dando um spoiler, assim, né? Vocês não estão enxergando, mas confiram no nosso Instagram depois no @coletivamente. A gente tem canecas agora personalizadas no nosso podcast. E é isso, acho que o podcast tem esse movimento de mostrar, né, o que é saúde coletiva, o que é saúde pública. Vamos falar de diferentes níveis de atenção. E o próximo episódio, já dando um spoiler, vai ser sobre território. Então, a gente vai falar especificamente do que a gente encontra no território, que a Paula citou aqui para nós. E poder aprofundar um pouquinho. A gente vai ter 2 convidados, né? A Ana Clara e o Maicon, que o Maicon é um agente comunitário de saúde lá do PIN, inclusive. Vai vir achei aqui. que era eu. O Maicon é ótimo. Conosco. Sim. E acho que é isso que eu queria agradecer, então, o Maicon por ter topado vir hoje conosco aqui, né? Brilhantar. E se tu não falasse que era de Minas, acho que o pessoal não ia descobrir, Maicon. É difícil, né? De perceber. E agradecer muito, então, a Paola por ter aceitado o nosso convite. Paola, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. A gente está muito feliz contigo na UCPEL e no Picrespo. Eu fico muito feliz, meninas. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana a nossa discussão, nossa conversa aqui hoje de tarde. É isso, então. Muito obrigado. A gente te espera aqui de novo numa próxima oportunidade. E é isso. Isso aí, volte sempre. Agora, depois nos acompanhe também na rede social, como eu falei, @coletivamente UCPEL. Confira o episódio no Spotify da UCPEL. E na Rádio Universidade, nas quartas-feiras, às 15h30, a gente está ao vivo lá. Até mais.